Muito bem, hoje nós chegamos no 20º dia de desafio quaresmal, lendo a Bíblia inteira em 45 dias nessa quaresma. E hoje nós lemos bastante do livro de Crônicas, 1 Crônicas, e lemos também muitos salmos aqui que são relacionados a Asaf, né? Então nós lemos, como eu já falei bastante dos salmos, hoje eu vou me apegar um pouquinho mais aqui no 1 Crônicas, né, que a gente leu. Vou falar um pouquinho, claro, dos salmos, da importância de ter lido os salmos de hoje, mas vamos explorar um pouquinho o primeiro livro de Crônicas. Nós pegamos do capítulo 17 até o capítulo 27. Ontem, eu acho que eu falei isso no vídeo do resumo de ontem, a intenção do autor de Crônicas é apresentar como principal tema do livro o Messias e o templo. Então, nós começamos a ler hoje os grandes feitos do rei Davi, os atos heróicos. O livro vai apresentar atos heróicos do rei Davi. Você vai perceber que o livro despreza, ele não traz os pecados de Davi. Não é a intenção do livro de Crônicas, né? A intenção é de apresentar um rei que vai trazer a imagem do Messias. Entende? Então, o Messias e o templo vai ficar muito em pauta nesse livro de Crônicas, né? Depois de nós termos lido ontem 9 capítulos de genealogia, né? Foram nomes atrás de nomes, e vocês percebem que foram muitos da genealogia de Judá e outros que tinham relação com o templo, como Arão, né? Porque a intenção é sempre trazer o foco tanto no Messias quanto no templo, né? Por quê? Porque para que haja uma esperança para o povo, o livro vai trazer isso, essa palavra de esperança para o povo. Então, nós entramos hoje na história de Davi, né? Que é um rei messiânico, que é quem tem por objetivo dar o início na construção do templo. Davi não vai construir o templo, mas ele vai dar o início nessa construção do templo. Então, a história de Davi, que a gente lê aqui no livro de 1 Crônicas, ela é uma história que a gente já leu lá no livro de Samuel. Todavia, aqui, algumas coisas que não está no livro de Samuel vão apresentar aqui, e aquilo que eu já falei. Aqui o autor vai desprezar os pecados de Davi. Por exemplo, você não vai ler o pecado de Betsabé aqui, não vai estar aqui, né? Você não vai ver no livro de Crônicas Davi fugindo dos seus perseguidores, não. Davi sempre vai se apresentar de forma positiva, vitorioso, porque ele é a representação de um rei ideal, que carrega em si a raiz do verdadeiro Messias. Ele é a raiz do Messias. Essa é a intenção do livro de Crônicas, né? E quando chega no capítulo 17, quem que aparece? O profeta Natã, para informar a Davi que ele não construirá o templo, mas um dos seus filhos. E o capítulo 17 mostra Davi louvando a Deus, né, por tudo que ele fez na vida dele, e claro, por escolher a sua dinastia para que o templo seja construído. E o que nós vamos observar depois, na sequência, são os capítulos 18, 19 e 20, que vão narrar as vitórias de Davi em várias guerras. E no capítulo 21, olha que interessante, aparece Satã se levantando para tentar Davi
naquele recenseamento que a gente já leu. Então veja, aqui o autor não mostra Davi como quem, não quer apresentar Davi como quem cometeu um erro. Não, aqui ele coloca ênfase no Satã. O diabo é quem instigou Davi, né? E Deus não gosta da atitude de Davi de ter feito aquele recenseamento e fere Israel. E aí, ainda no capítulo 21, Davi reconhece o seu erro e suplica o perdão, reconhecendo mesmo a sua insensatez. E a sentença que vem, você já sabe, que a gente já leu, Deus dá a ele o direito de escolha: 3 anos, 3 meses, 3 dias. 3 anos de fome, ou 3 meses de fuga, ou 3 dias de pestes. Lembra que Davi escolheu? 3 dias de peste, por quê? Porque a palavra diz que ele preferiu cair na mão de Deus do que cair nas mãos dos homens. Então, 3 dias de peste, eu sei que eu estou aqui debaixo de uma condenação que Deus está no controle dela, né? Então, ele escolhe, a peste assola Israel, e então Davi intercede, assumindo toda a culpa, livrando o povo. Ele faz uma pergunta lá no versículo 17 do capítulo 21, não fui eu quem errou? Não fui eu quem cometi esse pecado? Não, livra o povo. E aí, claro, Deus livra o povo daquele castigo. Veja se ele não traz o traço do Messias. Davi tem muito isso, e principalmente o livro de Crônicas vai enaltecer essa postura do rei Davi. E aí, no capítulo 22, o rei Davi, ele não vai construir o templo, mas ele vai iniciar a preparação para a construção do templo. É Salomão, o seu filho, quem vai construir. Então, Davi chama o seu filho Salomão e ordena ele sobre a construção do templo. Davi é quem dá os primeiros passos para a construção do templo ali. A gente vai ver no capítulo 22 de 1 Crônicas. E na sequência, os capítulos 23, 24 e 25 e 26 também, é tudo sobre a organização do templo. Veja, o livro ele traz muita ênfase para o templo e para o Messias, né? Porque é a esperança de Israel, né? Então, tudo, você vai ver ali as funções levíticas, as funções sacerdotais, os cantores, os porteiros, né, que vão ficar nas portas de Jerusalém, do templo de Jerusalém, enfim. Tudo isso você vai ver aí dos capítulos 23 a 26 e do capítulo 27, que a gente terminou lendo hoje, parou nele, é a organização do exército militar e civil. E amanhã a gente vai concluir o primeiro livro de Crônicas e seguir com o segundo livro de Crônicas. Te espero às 6 da manhã. Deus te abençoe.